Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó: determine o comprimento da corda determinada pela interseção da reta R de equação x mais y menos 1 igual a zero com a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a zero. Bom, pessoal, se é uma corda, né, eu quero saber o comprimento da corda, o desenho basicamente vai nos ajudar a entender, né? Já já eu falo o que seria uma corda da circunferência. Então eu vou desenhar essa circunferência, só que antes eu preciso saber quem é o centro dela e o tamanho do raio, certo? Então vamos aqui escrever o seguinte, ó: x ao quadrado mais 2x, né? Mais y ao quadrado mais 2y menos 3 igual a zero, certo? Eu escrevi primeiro os x, depois os y, depois o número que está sem letra. Agora eu vou completar quadrado. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x vezes 1. Então eu posso escrever assim, ó: x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1. Aí eu vou ter que adicionar 1 ao quadrado. Se eu adicionei, eu tenho que retirar, senão modifica a questão. Aí agora eu vou completar o quadrado com o y. Então eu vou somar y ao quadrado e vou escrever mais 2y1. 2 vezes y vezes 1. Então mais 2 vezes y vezes 1. Aí adiciono 1 ao quadrado e retiro 1 ao quadrado, né? Ainda tem esse menos 3. Então menos 3 igual a zero. Daqui até aqui é x mais 1, certo? Ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado, menos 1 aqui, né? Ó, menos 1. Aí, mais daqui até aqui, ó, é y e 1, com o sinal de mais. Y mais 1 ao quadrado. Então, y mais 1 ao quadrado, certo? Aí aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 3. Menos 3 igual a zero, certo? Então, nossa equação tem essa... Nossa circunferência tem a seguinte fórmula: x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Aí eu tenho menos 1 dá menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Vai para o outro lado, 5 positivo. Aqui eu concluo o seguinte, ó: o centro da circunferência tem coordenada menos 1, lembrando que eu tenho que trocar pelo sinal, ó, menos 1, e o y também menos 1. E o raio? O raio é a raiz desse número, é a raiz de 5, certo? Deixa eu colocar em raiz. Pronto, eu tenho essas informações. Eu vou guardar essa informação aqui, eu vou guardar esses cálculos embaixo para fazer o desenho aqui para a gente entender bem o que está acontecendo. Pronto. Lembrar aqui do centro é o menos 1 e menos 1 e raiz de 5. Então, deixa eu colocar essas informações aqui em cima para lembrar. O centro, menos 1, menos 1. O raio é igual a raiz de 5, certo? Agora vamos fazer o desenho. Vou fazer o eixo Y, o eixo X. Deixa eu afastar o eixo Y mais para a direita, porque o centro é menos 1 e menos 1. Então, e subir o eixo X que é melhor. Ó, a nossa circunferência, ela tem centro aqui. Eu vou pular 2 unidades, ó. Menos 1, opa. Deixa eu pegar o lápis. Menos 1 no X e menos 1 no Y. Então, tá aqui o centro, certo? Aí, o raio é raiz de 5. Raiz de 5, pessoal, é maior do que raiz de 4, que é 2. Então, é maior do que 2, certo? Então, andar 2 unidades para trás, vinha para cá, ó. Aqui é o 1. Então, a raiz de 5 é maior do que aqui. Vai ser mais ou menos aqui assim, certo? Eu vou fazer a circunferência passando aqui. Então, eu vou pegar uma circunferência. Vou desenhar ela com o centro aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, se ela viesse até aqui, o raio estava sendo 2, né? O raio é raiz de 5, é um pouquinho maior. Então, vou colocar ela passando aqui assim, certo? Vou aumentar aqui
o eixo Y, que ele ainda ficou menor para a gente analisar aqui, ó. Então tá aqui minha circunferência. Esse aqui é o nosso eixo Y. Peraí, deixa eu soltar. Esse é o nosso eixo Y, esse é o nosso eixo X. O centro tem coordenada x menos 1 e y menos 1, certo? A equação que passa por essa reta é essa aqui, ó, x mais y menos 1 igual a zero. Então eu vou encontrar a equação reduzida dessa reta, é só isolar o y. Y é igual, o x vai para lá negativo, menos x, e o 1 vai positivo, mais 1. Certo? A equação é essa. O coeficiente angular é menos 1 e passa pelo ponto 1. O ponto 1 está aqui em cima. Parece que ela toca nesse ponto aqui na circunferência, né? Isso é um desenho. Isso aqui não quer dizer que está perfeito, não. Eu vou fazer uma reta em vermelho, passando por esse ponto e coeficiente 1. Né? Parece que cruza ali também no eixo Y ali, né? Eu não tenho certeza. Então, eu fiz essa reta passa por esses dois pontos. Isso não é a corda. A corda eu vou dar uma destacada no que seria uma corda, certo? Eu vou fazer de azul. Vou deixar a corda em vermelho. E agora eu vou pintar de azul. O que está de vermelho é a reta. O que eu vou pintar de azul é a corda. A corda é a distância dos pontos de encontro. É essa distância que eu fiz aqui em azul. Eu vou até destacar mais. Certo? Ele quer saber que comprimento é esse. Para resolver isso, pessoal, eu vou precisar, deixa eu baixar aqui essas equações aqui, né, esses cálculos, para ganhar espaço. Então, vou deixar aqui embaixo. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou pegar a equação da reta e igualar a equação da circunferência, certo? Dizer que elas são iguais para encontrar que ponto de encontro é esse. Isso é uma das formas de fazer, né? Só que tem uma que eu acho mais simples. Eu acho que vai ser melhor de vocês entenderem. Eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar para esse triângulo aqui que eu vou fazer de verde. Vou ligar o centro a esse ponto. Ligar o centro a esse ponto. E esse segmento tem um ponto médio, que seria basicamente aqui, ó. Estou ligando a esse ponto. Calcular a distância desse segmento, ou dessa reta, por exemplo, do segmento, aliás, ao centro, a gente aprendeu no capítulo anterior, né? Eu vou marcar um ponto aqui. Eu não sei que ponto é esse, mas ele forma 90 graus, certo? Forma aqui 90 graus. Calcular a distância dessa reta, a circunferência, ou a distância desse ponto a essa reta, a gente já viu como é que faz isso, né? A distância vai ser igual ao módulo de AX mais BY mais C, fecha, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, conteúdo do capítulo anterior. Esse A é quem acompanha o X, nesse caso é 1, certo? O B é quem acompanha o Y, também é 1. E o C é quem está isolado, lá é menos 1. Certo? Aí quem é o X e o Y? É o X e o Y do ponto. Eu tenho o centro aqui, é menos 1. Então vai ser vezes menos 1, vezes menos 1. Certo? Isso dividido por raiz de 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, que também é 1 ao quadrado. Certo? Eu tirei tudo dessa reta aqui, ó, x mais y menos 1. Em cima, a distância, que é essa distância aqui, certo? Entre esses dois pontos, vai ser igual módulo de menos 1, que é 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1 novamente, e por fim menos 1 também. Certo? E isso tudo sobre a raiz de 2, né? 1 mais 1 é 2. Então, em cima, módulo de menos 3 sobre raiz de 2. Isso aqui é igual a 3 sobre raiz de 2, que eu posso trocar isso aqui multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. 3 raiz de 2 sobre 2, certo? Pessoal, o que é que eu sei agora? Vamos olhar para o triângulo que eu vou pintar aqui, ó.
Olha só para esse triângulo aqui. Olha só para ele. Essa distância aqui é o raio, que é raiz de 5. É a hipotenusa do triângulo, está oposto ao ângulo reto, certo? E a distância desse ponto a esse ponto médio, a gente encontrou, é 3 raiz de 2 sobre 2, certo? Eu vou colocar uma setinha aqui assim, ó. 3 raiz de 2 sobre 2. Falta encontrar essa distância, que eu vou fazer Pitágoras, mas lembrando, eu vou chamar aqui de W, mas eu quero, minha resposta é 2W, certo? 2W é o tamanho da corda, porque aqui tem outro W, beleza? Eu vou encontrar o valor de W e tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou ter que descer essas informações para ganhar espaço para fazer esse cálculo. Então, eu vou selecionar aqui. Vou deixar aqui em cima. E vamos fazer o cálculo. Eu vou desenhar o triângulo para ficar melhor entendido. Eu vou girar ele. Então, girando ele, vai ficar assim, para a gente entender melhor. Olha, aqui a base é o W. Isso aqui é o 2, é o 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 sobre 2. E aqui é a hipotenusa, que é raiz de 5, certo? Então, eu posso dizer que a soma desses dois caras, né, os catetos ao quadrado, dá a raiz de 5. Então, vamos fazer esses cálculos. W ao quadrado mais 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado. Então, W ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado, 2, 2 ao quadrado, 4. Igual 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, 5. Então, W é igual 5, aí aqui vai dar negativo, ó, menos 18 sobre 4. Eu poderia até simplificar 18 e 4, certo? Mas eu vou continuar assim. W é igual, pessoal, o 5 eu multiplico por 4 embaixo e em cima, vai dar 20 sobre 4, né? Para poder operar com as frações aqui, ter o mesmo denominador, certo? Eu encontro aqui que o valor de W é igual 20 menos 18, 2. 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Lembrando que eu ainda não tinha colocado, é W ao quadrado, então aqui vai ser a raiz quadrada de 1 sobre 2, certo? Eu tinha esquecido de botar o quadrado aqui. Então eu quero a raiz quadrada de 1 meio, só que eu quero isso vezes 2, certo? Isso vezes 2. Para ficar melhor ainda, ao invés de eu escrever esse aqui, eu vou escrever o de cima na raiz, certo? Porque eu sei que é a raiz de 4. Então, eu vou escrever assim, ó, W é igual a raiz quadrada de 2 quartos, sem simplificar. Por quê? W vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, já que 4 tem raiz. Lembrando, eu não quero W, eu vou fazer de preta a resposta. Ó. Eu quero 2W. Então, vai ser o tamanho da corda, o comprimento, vai ser 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui, ó, corta 2 com 2. Nossa resposta, raiz de 2, certo? Questão bem trabalhosa, um pouco grande, né? Mas espero que tenha dado para todos entenderem. Finalizo aqui essa questão. Vejo vocês nas próximas. Até mais. Tchau, tchau.